O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2 na sua frente. E toda a cidade, lugar onde o próprio deveria ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pediu o dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para em meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que andardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ele voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e batei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passais de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebido, comei dos que vos servem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem gloriosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos, valei-me São José. Não podemos esquecer dele, é claro. O Pai, o Mestre, o Patriarca da Casa de Nazaré. Estimados irmãos, hoje é o dia de São Lucas. E nós ouvimos aqui na primeira leitura, que o Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Mas o São Lucas, ele é ali das regiões da Palestina, Jerusalém. Ele se converteu com a pregação de São Paulo. E por isso que a primeira leitura vai nos lembrar, o Lucas está me acompanhando, o Lucas está acompanhando a missão. O Lucas é médico. E na introdução do livro do Evangelho de São Lucas, e também do relato dos Atos dos Apóstolos, que é escrito por São Lucas, ele tem alguns aspectos importantes e tem uma visão além de espiritual, além do chamado de Deus, além de ouvir a pregação e transformar essa pregação numa forma didática, bem organizada, mas também vida sobrenatural. O que mais importante de falar dos evangelistas é falar exatamente da santidade deles. É isso que é importante no dia de hoje. Nós estamos celebrando a santidade. Não é só uma pessoa inspirada por Deus, com a ação do Espírito, que escreve e organiza os textos bíblicos para nós. Deus suscitou em São Lucas essa habilidade e também, por ser médico, usar da medicina, para ter um olhar sobrenatural diante dos olhos de um médico. Deus vai nos chamando de acordo com as nossas capacidades humanas, mas sobrenaturais, para colocar à disposição e a serviço dele. Então, na pregação de Paulo, Lucas se converte. E na introdução do texto bíblico dele, está lá a exegese bíblica, que é um aspecto da teologia, que vai analisar
cientificamente e também teologicamente tudo o que se tem nos textos bíblicos e na vida de Jesus. E um dos aspectos de São Lucas é que ele diz assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, ou seja, no meu primeiro livro eu falo para os amigos de Deus. E ele coloca essa palavra amizade, porque é a amizade que ele tem com Cristo, que ele teve uma experiência pessoal. Outro aspecto do Evangelho de Lucas é que ele diz assim: eu vou fazer uma investigação sobre Jesus. Então, o Pedro, quando ele vai fazer as pregações, na verdade, Pedro não escreve. Então é o evangelista que vai ali escrevendo as cartas de Pedro. O Pedro não consegue organizar. Quem organiza é um outro evangelista. Quando a gente olha o Pedro, é a visão de outra pessoa. O Lucas, ele tem uma visão de investigação, meio historiográfica. Então, os textos vão dizer assim no Evangelho de Lucas: a origem de Jesus foi assim. É lá que a gente encontra a infância de Jesus. Então, não ficou lá nos apóstolos. Também, para compor o seu evangelho, a igreja, o magistério da igreja vai dizer que Lucas foi lá, falou com São José, falou com Nossa Senhora, foi lá onde Jesus nasceu, as pessoas que tiveram, vivas obviamente, que tiveram a presença e viram ocularmente toda a história da salvação. Então Lucas tem um olhar também da medicina, porque só no Evangelho de Lucas que diz que a sogra de Pedro estava com febre. Os outros evangelistas nem tocam nesse assunto. Então, a febre é um aspecto da sua profissão que mistura com a vocação que o próprio Deus nos deu. Lucas também nos apresenta o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a história da igreja e os padres vão dizer que foi ele que pintou um pouquinho aquele ícone. E depois foi aperfeiçoando ao longo dos anos da história da igreja, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lucas também foi perguntar para Nossa Senhora exatamente como aconteceu a anunciação do anjo. Não só a pintura, mas ele se preocupou em desenvolver a infância de Jesus. Esse olhar de investigação. Termino esse aspecto da missa de hoje, de São Lucas, dizendo: Lucas se preocupa em investigar as coisas. Por isso, reze pela sua árvore genealógica, pelos seus familiares, a linhagem, que essa investigação da genealogia de Jesus, também a gente reze pela nossa, pelos traumas, ou até mesmo coisas que foram passando de geração em geração. Isso aquece e principalmente aumenta a nossa fé. Diante de algumas dificuldades que nós temos, ou que a nossa família enfrenta, é bom investigarmos como São Lucas e apresentar a Jesus, ele como médico dos médicos e Senhor dos senhores, é capaz de nos curar e curar também a nossa origem. Mas também
lembrando que tudo foi quebrado, porque nós morremos na pia batismal, morremos no crisma. E cada vez que comungamos, morramos para o mal e vivemos para o bem, que é Cristo. São Lucas, ele foi martirizado lá na perseguição dos primeiros séculos. Então ele foi amarrado numa árvore e foi esquartejado. Por quê? Levava a Cristo. Simplesmente por Cristo e por Ele. E com grande intensidade de amor da santidade, não teve receio e nem medo de fugir daquilo que ele anunciou. A cruz de Cristo, o martírio de Cristo, não, o martírio não, porque ele se entrega, mas a cruz. Quando Jesus, ele vai nos atraindo, ele nos atrai. Então ele mostra primeiro os milagres, aí ele tem as consolações, ele vai te dando, porque ele te ama. Depois, ele apresenta a cruz. Aí os discípulos ficaram com medo dela. O Lucas, não. Foi à frente e aceitou. Não rejeite a cruz. Em frente. Quando alguém tem alguma crise de ansiedade e ela não enfrenta, a segunda crise vem pior. E você foge, a terceira vem 3 vezes mais. E às vezes a gente foge dessa cruz que Deus nos apresenta. Numa forma pedagógica que Deus nos dá, através de pequenos sofrimentos ou sofrimentos maiores. O que importa é que Lucas abraça. E tudo aquilo que ele escreve, que é inspirado por Deus, ele pega para a sua vida. Aí ele encontra a felicidade. Que Deus é a felicidade. Deus é amor. Ele não vai nos dar amor. Ele é. E por isso, somos livres nele. Apresento-os no altar de Deus, nossas feridas, para ser curadas pelo grande Mestre Jesus na Eucaristia, que nos sustenta diariamente e nós, curados, possamos levar outros doentes a Cristo Jesus. Ofertemos.